Nós vamos ler então 2 Coríntios 1:12, depois já vamos correr para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 e o 6:1, que é logo em seguida. Vamos lá. Primeiro é 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, que é o texto base dessa série de estudos, né? Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especificamente para convosco. Agora 2 Coríntios 5, verso 21 e o 6:1. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós pedimos que o Senhor tome da Tua palavra nessa noite, nesse momento, e o Senhor, por meio do Teu Espírito, pelo Espírito de revelação e de sabedoria, venha interpretá-la a nós, venha ensinar a nós, venha edificar o Teu corpo. O Senhor é quem edifica as nossas vidas. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, nós suplicamos e reconhecemos a nossa necessidade da graça para comunicar a Tua palavra e para ouvir a Tua palavra. Dá-nos graça para reter, Senhor, a mensagem e o entendimento que o Senhor tem nos dado, como vimos agora, Senhor, na mesa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus é que oramos para a glória do Teu nome. Amém. Bom, irmãos, a carta de 2 Coríntios, né, ela fala a nós sobre os diferentes aspectos de uma vida na graça divina, né? Aqui no capítulo 1, verso 12, você vê claramente Paulo testemunhando sobre esse viver. Ele diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho, olha só, ele fala sobre testemunho, da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, né? O testemunho de Paulo, né, nessa segunda carta à igreja de Coríntios é exatamente isso, um viver na graça. Bom, nós temos visto, né, nessas últimas semanas os diferentes aspectos deste viver na graça divina. Vimos já que, né, no primeiro aspecto, viver na graça é ser contemplado por Deus, né, nas tribulações, com as consolações de Cristo, que transbordam em Cristo. Esse é o primeiro aspecto, estão lembrados disso? Estou lá no capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. No segundo aspecto que nós vimos, viver na graça é ser conduzido por Deus, aonde? Em Cristo, onde nós temos toda a nossa suficiência no Senhor. Isso está lá no capítulo 2, do verso 14 em diante. O terceiro aspecto que nós vimos que o viver na graça é um viver onde nós contemplamos o quê? A glória do Senhor na face de Cristo. E ao contemplarmos a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor, como que pelo Espírito. Isso está lá onde? No capítulo 3, verso 18. No último aspecto que nós vimos, o irmão Christian trouxe, viver na graça é um andar aonde? Pela fé. Nós vimos o elemento da fé, né? A importância da fé nessa vida, nesse testemunho, nesse viver na graça divina. Bom, agora veja só, hoje, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 e o capítulo 6, verso 1, esse texto nos dá outro aspecto dessa vida divina. Vamos ler novamente esses versos, capítulo 5, verso 21 e 6 e 1. Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora presta atenção no verso 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Note bem, Paulo traz aqui, né, um vislumbre
da obra divina de Deus em Cristo, da obra da graça de Deus em Cristo. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo. Quem que não conheceu o pecado? Quem que não pecou? Cristo, sabemos nós, é Cristo. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o Senhor, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, aqui é um vislumbre da obra de Deus em Cristo Jesus, da obra de redenção, da obra consumada por Cristo na cruz. Paulo está tendo um vislumbre, e ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o Senhor, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, em Cristo, olha só como divino é isso, né? Quão maravilhoso isso. Ele, Deus, fez do seu Filho pecado por nós, para que nele, Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quisera hoje tivéssemos mais tempo para falar sobre essa obra, né? Mas como hoje nós temos aqui nos proposto a ver a vida na graça divina, vamos ter que deixar isso para um outro momento. Quisera tivéssemos mais tempo para... Só esse texto aqui já dá uma pregação. Só essa é a mensagem, né? Já é uma grande mensagem. Explanar sobre a obra de Cristo na cruz, Deus fazendo do Filho pecado por nós, para que nós, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Agora presta atenção, aí no verso 1 do capítulo 6. Paulo, depois de demonstrar esse vislumbre, trazer esse vislumbre, ele completa dizendo assim: e nós, olha como ele insere agora, todos nós na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, aqui o outro aspecto da vida na graça divina. Saibam disso. Em uma vida, como Paulo está testemunhando, na graça divina, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, a gente já vai entender isso, nós não recebemos em vão a graça de Deus. Grave, irmãos, essa chamada do Evangelho. Ele diz aí: não recebais em vão a graça de Deus. Para quem Paulo está falando isso? Para a igreja. Para quem é essa mensagem? Para quem ele está anunciando isso? Com quem ele está falando isso? Com a igreja. Não recebais em vão a graça de Deus. O que isso significa? Como eu disse a vocês, Paulo, ele faz menção aqui da obra de Cristo, de Deus em Cristo. Ele traz aqui um vislumbre da obra divina, da obra da graça. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo cita a obra antes de fazer essa colocação? Paulo, irmãos, faz essa menção da obra de Deus, por quê? Porque é nesta obra, em Cristo, que Deus oferece o que a nós? A graça. É na obra, em Cristo, que Deus oferece, irmãos, a nós, a todos nós, o que? A graça divina. Irmãos, preste atenção. Ele, Jesus, foi feito pecado por nós. O que é isso? Graça. Irmãos, nele, Jesus Cristo, somos feitos justiça de Deus. O que é isso? Graça. Irmãos, é na obra consumada por Cristo que Deus oferece, entrega a todos nós o que? A graça. Em Cristo, Cristo foi feito pecado por nós, por mim e por você. Nele, em Cristo, somos feitos o quê? Justiça de Deus. Olha essa expressão. Bom, irmãos, agora veja só. Uma vez que Paulo cita, faz menção à obra da graça, ele depois complementa dizendo: e nós
E olha só essa expressão, nós, por que ele não fala assim, e eu? Por que ele não fala, e eu? Como cooperador de Deus com ele. Ele fala, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, exortamos. Olha só, é uma exortação bíblica. A que não recebais em vão a graça de Deus. Ok, irmãos. Está lá, a obra da graça, oferecida em Cristo Jesus. Ele se fez pecado por nós. Nele somos feitos justiça de Deus. Porém, nós vos exortamos, não faça disso em vão. Não receba essa graça em vão. Que exortação. Que exortação, irmãos. Que admoestação a palavra de Coríntios. A igreja de Coríntios. Irmãos, nesta vida na graça divina, Paulo via e enxergava uma coparticipação. Ou seja, uma operação, uma participação compartilhada. Porque ele diz, nós na qualidade de cooperadores com ele. Sem ele nada podemos fazer, irmãos. Sem ele nada podemos fazer. Irmãos, há um irmão que diz assim, Deus em Cristo fez tudo por nós. E Deus em Cristo faz tudo com nós. Essa é uma verdade do Evangelho. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Eu pergunto aos irmãos, que participação é essa que nós temos? Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, qual é a nossa participação nessa obra da graça, irmãos? Que nos é entregue, que nos é oferecida, que nos é delegada em Cristo Jesus. Qual que é a nossa participação com Ele nessa história? Qual que é? Não receber ou tornar vão a graça de Deus. Irmãos, cooperador na palavra, quando a gente fala sobre cooperadores, né, esse termo ele se repete, há uma repetição disso na primeira carta, há na segunda carta e há em outras cartas também. Quando a gente pensa nesse termo cooperadores, logo vem à nossa mente a questão ministerial, né? A gente fala sobre ministério quando a gente fala sobre cooperadores, e não está errado. É, de certa forma, um termo usado muito bem colocado para a questão ministerial, né? Se a gente olhar para os versos anteriores, depois você pode olhar em casa, os versos anteriores do capítulo 5 que nós lemos, você vai ver aí que Paulo cita que Deus nos deu um ministério da reconciliação. Olha a nossa coparticipação. Está aí depois nos versos anteriores que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Paulo fala que somos embaixadores de Cristo. Bom, com certeza a gente pode usar muito bem esse termo cooperador para a questão ministerial. Evidentemente que sim. Bom, mas essa questão ela não se limita única e exclusivamente a essa questão ministerial. Quando a gente fala sobre cooperação, né, cooperadores com Ele, essa questão se relaciona também, ou principalmente, à nossa responsabilidade pessoal, individual, em relação ao quê? À obra de Cristo na cruz, ao Evangelho, à graça que nos é oferecida. A nós é dado, a nós é delegado, mas Deus nunca tirou de nós a nossa responsabilidade disso. Bom, qual é o nosso papel na caminhada cristã, nessa vida na graça divina? Irmãos, qual é a nossa responsabilidade com a graça que nos é oferecida, que nos é entregue em Cristo Jesus? É não tornar vã, inútil, sem valor, ineficaz a graça de Deus. Por isso, ele diz, não recebais em vão a graça de Deus. Nós os exortamos. Irmãos, está aí a nossa responsabilidade. Está ou não está?
Tá ou não tá? Não recebais em vão a graça de Deus. O que vocês acham? A gente pode tornar inútil, sem valor, ineficaz a graça de Deus? A gente pode torná-la vã? É possível? Hã? O que vocês acham? Pode ou não pode? Hein? Pode ou não pode? O que vocês acham? Irmãos, claro que pode, porque senão não haveria essa exortação. Não recebais em vão a graça de Deus. Concorda? Hein? Não estaria aí essa exortação, se não fosse possível isso. Nós temos sim uma responsabilidade diante da graça. O que nós vamos fazer diante da graça? Com aquilo que Deus tem nos oferecido, o que é feito dela? O que faremos dela? Podemos sim torná-la vã. E eu falo vã, ineficaz, inútil, porque são os termos. Você pode ir no dicionário e ver o que significa vão. É isso que está significando lá. Você vai ver o significado de vão, vã. É exatamente isso: inútil, ineficaz, sem valor. Bom, irmãos, podemos traduzir toda essa questão então da seguinte forma: todos nós, na qualidade de cooperadores com eles, porque sem ele nada podemos fazer, mesmo para reter a graça, nós precisamos dele. Mas há uma participação nossa nessa história. Há uma cooperação nessa história. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, não devemos tornar vã, sem valor, ineficaz a graça de Deus. Aí está a nossa participação. Nós, em uma coparticipação com ele mesmo, nessa caminhada, olha só que interessante, né? Como nós precisamos dele, né? Nós temos vivido no mundo na graça divina, é o tempo todo, é graça sobre graça. Essa graça nos acompanha com ele o tempo todo. Mas há uma participação e há uma responsabilidade com isso. Bom, nesse aspecto, então, o que é afinal viver na graça divina, irmãos? Nesse aspecto, viver na graça divina é não fazer da graça de Deus algo inútil. Em outras palavras, é não desperdiçar a graça de Deus. Deu para perceber isso? Sim. Vocês conseguem perceber isso, enxergar isso, irmãos? Podemos sim desperdiçar a graça de Deus. A superabundante graça em Cristo Jesus. Quando Deus faz, de seu Filho, aquele que não conheceu pecado, este pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos desperdiçar isso. Então, não recebais em vão a graça de Deus. Bom, diante de tudo isso, uma boa reflexão, creio eu, para hoje seria a seguinte: como afinal não receber em vão a graça de Deus, né? Essa seria talvez uma boa reflexão. Como não desperdiçar a graça de Deus? Essa é a questão, talvez, para nós, não é verdade? Porque aqui está a exortação: não recebais em vão. E aí vem a pergunta: bom, o que eu faço, né? Como não desperdiçar a graça de Deus? Bom, irmãos, eu queria hoje, rapidamente, tentar fazer isso de maneira rápida. Não sei se vou conseguir, que o Senhor me ajude. Colocar pelo menos 3 considerações da palavra aqui de Coríntios sobre exatamente o nosso papel, a nossa responsabilidade em função da graça de Deus, para que não venhamos ao que? Tornar vã a graça de Deus. Então eu gostaria de dividir com os irmãos aqui pelo menos 3 considerações. Evidentemente não são as únicas considerações que nós encontramos no Evangelho para que isso seja uma verdade, para realmente viver na graça divina. É claro, nós estamos vendo isso já há quantas semanas? Se você pegar tudo que a gente já viu, você já considera como considerações muito úteis para não receber em vão a graça de Deus. Mas hoje eu queria separar 3 que eu acho que são muito importantes. Então, abra comigo aqui, 2 Coríntios, agora do verso 1 ao verso 10.
E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como os desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas... Uau! Que testemunho, né, irmãos? Bom, irmãos, a primeira consideração, em respeito ao não receber, não tornar vã a graça de Deus, a palavra aqui nos ensina, nesse texto que nós lemos, que aquele que realmente vive na graça divina, irmãos, ele tem em si um forte testemunho. Irmãos, aquele que em sua vida a graça de Deus é vivida plenamente, diariamente, o tempo todo, e essa graça não é tornada em vão, nele, diz a palavra, não há escândalos. Pelo contrário, em tudo, o que diz a palavra? É recomendado a vós outros. Bom, Paulo diz assim, verso 1 a 4. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, irmãos, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Veja o verso 3 agora. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. E aí ele continua. Irmãos, a gente tem que aprender uma coisa com respeito à graça. Tem muita gente que entende errado isso. Puxa, mas a graça de Deus, e a gente fala sobre a graça de Deus, porque o perdão de Deus, porque o amor de Deus, como que dando a nós o direito de pensar que podemos viver de qualquer maneira. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é isso que o Evangelho nos mostra. Na verdade, é o contrário. Quando o Senhor fala sobre a graça de Deus, quando a palavra fala sobre a graça de Deus, geralmente, logo após o anúncio da graça, da obra da graça, a gente vê exatamente o que a gente está vendo aqui hoje em Coríntios. Uma exortação com respeito à graça. Uma chamada com respeito à graça. Devemos responder e responder muito bem com respeito à graça de Deus. Irmãos, para viver no mundo sem desperdiçar a graça divina, nossa vida não deve, como diz aí a palavra, dar motivo de escândalo em coisa alguma. Pelo contrário, em tudo devemos dar bom testemunho. Ou seja, em outras palavras, o que é uma vida na graça divina, irmãos? É uma vida de testemunho. E de testemunho em tudo. Olha só, se a gente unir alguns trechos desse texto aqui, a palavra ficaria assim, olha.
não recebais em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Como? Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos. Eu só peguei alguns trechos e uni os trechos. A questão aqui é a seguinte: temos que ter consciência, irmãos, de que nessa vida na graça divina, em tudo a nossa vida deve ser conformada com Deus. Em tudo devemos permitir a ação da graça, o trabalhar da graça. Em tudo, irmãos. Paulo aqui lista há uma lista grande aqui, como na sua vida, em tudo a graça de Deus era manifesta. Em tudo, em todas essas áreas da sua vida ali, a graça era útil, era eficaz e não vã. Veja só, seja na muita paciência, seja nas aflições, seja nas privações, nas angústias, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, etc. Em tudo isso ali podia-se ver a graça de Deus e não escândalo nenhum. O que se via em tudo isso era o quê? A graça de Deus atuando, agindo e sendo eficaz, e não o contrário. Em tudo isso, ele dá testemunho e ele recomenda a si mesmo. Irmãos, viver na graça não é um viver libertino, dissoluto. Muito pelo contrário. Paulo aqui deixa muito claro: viver na graça, irmãos, é permitir que a graça atue em tudo. Qual é a ação, a esfera da ação da graça de Deus na vida de Paulo? Em tudo recomendamos a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude nessa matéria. Como hoje, nesses dias, somos carentes de testemunhos da graça, de verdade. Falamos muito da graça, cantamos da graça, anunciamos a graça para outras pessoas, mas pouco testemunhamos da graça. Como nosso testemunho tem sido falho, frágil, religioso da graça, limitado. Eu me recomendo nisso e nisso. O resto, irmão, a graça do Senhor alcança. É ou não é, irmãos? Com isso, conte comigo, irmão. Nisso, vamos lá, calma lá. Não é o que Paulo faz. Reparou? Em tudo nós nos recomendamos a vós. Como a gente precisa, irmãos, permitir a ação da graça na nossa vida, penetrar profundamente em todas as áreas da nossa vida. Como nós precisamos deixar o agir da graça operando, aquilo que nós já falamos semana retrasada, de glória em glória somos transformados como que a imagem do Senhor. Irmãos, como precisamos. Quando Paulo dá esse testemunho, essa linda lista aqui, ele está falando, está vendo tudo nisso? A graça de Deus não tem escândalo, nas paciências, na aflição, nas privações, nas angústias, nas prisões, na pureza, no saber, na longanimidade, no Espírito Santo. Em tudo isso é como ele se disser, sabe o que você vai ver? A graça de Deus. Bom, irmãos, essa é a primeira recomendação bíblica. Se a gente fala sobre viver na graça, a gente fala sobre uma vida de testemunho. A gente fala sobre uma vida sem escândalo. A gente fala sobre a ação da graça atuando, operando de maneira profunda, plena, em tudo na nossa vida. Como precisamos permitir o trabalhar de Deus na nossa vida. Como precisamos nos submeter ao trabalhar da graça de Deus. Como?
Nós precisamos de maneira absoluta, profunda, integral, plena. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente abre um lado, a gente abre outro lado, mas há um monte de outro lado que a gente não abre. A gente fala, Deus toca aqui, Deus toca ali, mas aqui ele não toca. Ah, mas e se eu fizer isso? Ah, e se eu perder isso? Ah, e se acontecer isso comigo? A gente tem que abrir a nossa vida. A gente tem que permitir o trabalho da graça de Deus. Senão, o que a gente faz da graça de Deus? Bom, essa é só a primeira consideração. Veja agora a segunda, que interessante, ela é complementar ao que a gente está falando. 2 Coríntios, verso 11 ao verso 13. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tende limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo como os filhos, dilatai-vos também vós. Nossa, esse é um dos textos mais lindos sobre a graça divina. Segunda consideração, para não tornar vã a graça de Deus, irmãos. Eis aqui uma das questões mais interessantes da segunda carta de Coríntios. Que tudo tem a ver aqui com a retenção ou o desperdício da graça. Bom, olha só, a palavra aqui nos ensina que aquele que quer viver na graça divina, aquele que realmente não torna vã a graça divina, é aquele que não está mais limitado aos seus próprios afetos. Pelo contrário, foi dilatado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Preste atenção nessas expressões. Alarga-se o nosso coração. Ele está dando testemunho dele para a igreja de Coríntios. Aí ele diz assim: não tende limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Irmãos, depois de ter anunciado o seu testemunho diante da igreja, depois de ter dito aos irmãos, sobre uma vida em tudo onde ele podia se recomendar à igreja, em tudo onde não havia escândalo, depois de testemunhar de maneira linda e absoluta diante da igreja, o que ele faz? Ele diz assim: os nossos lábios, ou os meus lábios, se abrem e o nosso coração se alarga. Olha só isso. Pois nele mesmo ele se via mais não limitado. Ele diz: já não há mais limite em nós mesmos. O que isso significa, irmãos? Vamos entender. Isso significa que a graça de Deus já era tão atuante, tão operante na vida de Paulo, que em seu coração já não havia mais limites algum do trabalhar de Deus. Quando ele fala à igreja o seu testemunho, depois ele complementa dizendo: os nossos lábios se abrem e o nosso coração se alarga, já não há limite mais em nós mesmos. Tamanha ação, tamanha esfera da operação da graça de Deus na vida de Paulo. Ele está testemunhando, irmãos, sobre um coração alargado, sobre não ter mais limites. Bom, isso ele está se recomendando na igreja, isso ele está se testemunhando na igreja. Depois ele diz assim, depois de dar esse testemunho, depois de se colocar assim diante da igreja, em tudo nós nos recomendamos. O nosso coração se alarga, já não há limites mais em nós mesmos. Depois de testemunhar assim, ele diz então: mas estáis vós limitados em vossos próprios afetos. Depois no verso 3 ele diz: dilatai-vos vós também. Irmãos, aqui uma questão muito importante quando a gente fala sobre desperdiçar ou reter a graça.
podemos, irmãos, sem dúvida nenhuma, limitar a ação de Deus, o agir de Deus, a atuação de Deus. Isso é tão verdade que, se não fosse verdade, não teríamos essa questão recomendada ou exortada a nós. Nós não receberíamos em vão a graça divina. Mas temos sim, irmãos, condição de limitar o agir de Deus, a operação de Deus em nossas vidas. Bom, se você pegar as duas cartas de Coríntios e você fizer um estudo particular, você vai descobrir que essa igreja de Coríntios tinha uma característica muito forte. Sabe que característica era essa? Limitar o agir de Deus. Se você pegar a igreja de Coríntios, irmão, você vai ver facilmente que era uma igreja extremamente limitada na carnalidade, na soberba, na ignorância, na impureza e na imoralidade. Paulo está desde lá do início da primeira carta, exortando e trabalhando com os irmãos uma série de limitações. Ele chega a dizer aos irmãos, na primeira carta, capítulo 3, eu não vos pude falar como espirituais, porque vós sois carnais. Olha o quanto os irmãos limitavam o agir de Deus. Se você pegar Coríntios, você vai ver um exemplo de uma igreja que limita a ação de Deus. Quando Paulo olha para a sua vida e para o seu testemunho diante da graça de Deus, ele diz assim: eu tenho o coração já alargado no Senhor, já não há limites mais em mim diante da graça do Senhor. Mas aí ele olha para a igreja assim: mas vós estáis limitados em vossos próprios afetos, dilatai-vos vós também. Dilatai-vos vós também. Irmãos, Paulo aqui diz à igreja que ele, pela graça do Senhor, diante deles já tinha um coração, uma vida alargada, e não havia mais limites em relação à graça de Deus. Mas eles, os irmãos, ali na igreja, eles ainda, e isso é interessante que ele está falando com cristãos, ele não está falando com incrédulo, né? Esse dilatai-vos, esses limites, ele não está enxergando isso lá no incrédulo que não conhece o Senhor. Aonde que ele está vendo o limite? Na igreja. Ele olhava ainda para aqueles irmãos, para aquela comunidade e via, sabe o que, irmãos? Limites. Limites em relação à graça de Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, quais eram os limites? Aonde esses irmãos pecavam nesse sentido, nesse aspecto? Nos seus próprios afetos. Paulo diz: mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Esse termo aqui, irmãos, afetos, no original, eu não sei falar grego, né? Mas a palavra é splagnois, eu não sei dizer grego, já digo para vocês. Essa palavra ela tem origem num outro termo, splagnon, que no original esse termo significa a seguinte coisa: aquilo que é fortalecido no baço ou nas entranhas. Irmãos, quando Paulo olhava para aquela igreja, ele estava dizendo aos irmãos que eles ainda tinham os seus afetos, as suas afeições, os seus apegos, as suas paixões naquilo que vinha da própria alma, da própria carne, da sua própria natureza, das suas entranhas, e não de Deus. Percebem isso? Estais limitados nos próprios afetos, naquilo que é fortalecido no baço, nas entranhas, na sua própria natureza, na carne. Quando Paulo enxergou isso neles, ele viu claramente
uma forte limitação neles. Eles precisavam ser alargados por Deus, alargados no seu interior, no seu coração. Precisava haver uma dilatação naqueles irmãos. Ele diz: dilatai-vos, irmãos. Vocês estão fechados, limitados nos seus próprios anseios, afetos, paixões, daquilo que vem da sua própria natureza, da sua própria alma, de si mesmo e não de Deus. Irmãos, esses irmãos corriam o risco de tornar vã a graça de Deus. Mas para que isso não acontecesse, eles precisavam ser alargados. Eles precisavam dilatar. Os seus próprios afetos os limitavam. Os seus próprios afetos os cercavam. Paulo está dizendo: o nosso coração se alarga no Senhor. Já não há limites mais em nós, mas vós estáis limitados em vossos próprios afetos. Irmãos, vocês sabiam que as nossas próprias paixões nos escravizam? Vocês sabiam disso? Sabiam que as nossas próprias paixões, elas nos escravizam? Ou seja, podemos ser escravos das nossas próprias paixões? Olha só, Romanos 6,12, não precisa abrir, senão você vai, né? Para a gente agilizar, pode deixar que eu leio para vocês. Romanos 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas próprias paixões. Tito, capítulo 3, verso 3, diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias, invejas, odiosos e odiando uns aos outros. Irmãos, a questão fundamental aqui é a seguinte, saibam disso: para não tornar vã a graça de Deus, para não desperdiçar a graça de Deus, com a ajuda do próprio Senhor e da própria graça, que é com Ele, lembra? E na qualidade de cooperadores com Ele, na ajuda do Senhor, os nossos corações, a nossa vida deve se alargar, se dilatar. A que ponto, irmãos? A que ponto? A que ponto? A ponto de já não estarmos mais limitados, presos aos nossos próprios afetos, às nossas próprias paixões. Ou seja, aquilo que vem da nossa própria carne. Gálatas capítulo 5, verso 24, diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Pedro também disse sobre isso. Ele diz assim, 1 Pedro 4, 1, verso 2: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha só o paralelo que Pedro faz, irmãos. Vontade de Deus de um lado da balança, paixões dos homens do outro lado da balança. Ele diz: já não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas vivais agora do outro lado segundo o que? A vontade de Deus.
Geralmente eles estão em lados opostos. As paixões e a vontade de Deus. Que oração? Quanto tempo já foi? 45 minutos. Tem mais uma consideração. Vai ou tá bom? Dá pra ir? Mais uma ou já tá bom? Tá bom. O que vocês acham? Mais uma? Então tá bom. Então volta lá para 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao verso 18. Deu para entender essa questão? 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vai, irmão, diz aí para mim, qual que é a terceira recomendação bíblica sobre não reter em vão a graça de Deus? Não receber em vão a graça de Deus. Qual que é a terceira recomendação? Qual que é? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Bom, irmãos, a gente precisa alargar aqui o nosso entendimento sobre essa questão. Com certeza. Bom, geralmente quando a gente fala sobre julgo desigual, provavelmente os irmãos já devem ter ouvido isso diversas vezes. Geralmente quando a gente fala sobre julgo desigual, o que vem logo à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso entendimento? O que vem? Geralmente a gente pensa no quê? No boi. Hã? No boi. No boi? O que mais que vocês pensam? Eu penso no casamento. Na questão de relacionamentos afetivos entre homem e mulher e alguns bois. Ok. Irmãos, bom, geralmente quando a gente fala sobre julgo desigual, né, vem à nossa mente a questão dos relacionamentos afetivos, a questão da união, né, a união entre um homem e uma mulher. É o texto, né, que fala. Quando a gente pensa sobre julgo desigual, tá? A gente geralmente pensa sobre isso. Não está errado. Não está errado. Mas eu pergunto para vocês, o que Paulo falou até agora sobre relacionamento? Entre homem e mulher. Nesse texto que a gente está lendo até agora, desde o começo, de 2 Coríntios. Ele cita os incrédulos. Né? Bom, irmãos, olha só. Paulo havia acabado de dizer aí aos irmãos sobre estar limitados em seus próprios afetos, certo? Então usar desse termo de julgo desigual para falar das questões de relacionamentos, ela cabe, com certeza. Porque ele tinha acabado de falar sobre os afetos, seus próprios afetos, suas próprias paixões. Com certeza está incluído nesse cenário aí. Agora, olha só, observe que essa questão do julgo desigual, ela não se limita somente a essa questão da união, de relacionamentos afetivos. Por quê? Olha só, Paulo também fala sobre sociedade, sobre comunhão, sobre ligação e sobre harmonia. Ele diz aí, versos 14 a 16: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e maligno? Ou que união? Tá vendo a união aí? Do crente com o incrédulo. Ou que
ligação entre o santuário de Deus e dos ídolos. Depois ele continua. Irmãos, respondam para mim, vocês, respondam para mim. Que sociedade, que comunhão, que harmonia, que união, que ligação pode haver em um jugo desigual? Qual? Que sociedade? Que comunhão? Que harmonia? Que união? Que ligação? Irmãos, qual é a resposta? Nenhuma. Reparou como a coisa vai mais longe? Como ela é mais ampla? Reparou? Geralmente vem à nossa mente com certeza a questão da união. E está aqui. Ela aparece aí. Mas ela não se limita a ela. Quando a gente fala sobre o jugo desigual, e a Vivi lembrou disso, o termo usado biblicamente para falar sobre jugo é um termo que era usado, né, para falar de uma peça que era colocada nos animais, no dorso do animal, geralmente do boi, né, para arar o campo. Então colocava-se 2 bois, um ao lado do outro, colocava-se uma peça de madeira, canga, para que os 2 bois, os 2 animais, seguissem sempre o mesmo rumo, de maneira harmoniosa, no mesmo ritmo, na mesma frequência, com a mesma força. Sempre os 2 caminhavam sempre juntamente no mesmo rumo. Então, geralmente os 2 animais tinham que ter a semelhança de força, tinham que ter qualidades semelhantes, porque os 2 tinham que estar sempre no mesmo ritmo. Porque imagina só, um animal indo lá para frente, o outro querendo parar. Um andando fortemente, o outro andando com passinho. O que acontece? O trabalho ia ser, né, prejudicado. Então, o termo usado para falar sobre jugo desigual é esse. Por quê? Ele está falando sobre uma carreira, ele está falando sobre uma caminhada, onde eu e você nos relacionamos com outras pessoas, é evidente. Só que nessa caminhada, a nossa ligação, a nossa harmonia, irmãos, a nossa união, a nossa sociedade não pode ser com incrédulos. Evidentemente você está no mundo, você vai falar com incrédulo, você vai se relacionar com incrédulo, mas cuidado, ligação. Cuidado, sociedade. Cuidado, união. Cuidado. Porque que sociedade pode haver? Que harmonia. Que ligação. Que comunhão. Deu para entender? Irmãos, a recomendação bíblica para nós, em relação à graça de Deus, nós estamos falando tudo isso em relação ao quê? A graça, sobre não recebais em vão a graça de Deus. A recomendação bíblica, e aí a gente vê mais claramente isso, no verso 17 e 18, está aí, ó. Paulo diz assim, por isso, olha irmãos, retirai-vos do meio deles. Olha só irmãos, está vendo? Do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, a ênfase aqui é uma desassociação, uma dissociação, uma separação do meio, do convívio íntimo, da ligação, da harmonia, da união, da comunhão com o incrédulo. Retirai-vos. Separai-vos e eu vos receberei. É claro que você vai trabalhar, irmão, você vai ter em contato lá com o incrédulo.
Você vai no clube, você vai ter contato com o incrédulo? Você vai num jogo de futebol, você vai na escola, você vai andar no parque, você vai encontrar pessoas. E é claro, irmãos, né? Vocês não são do mundo, mas estão no mundo, né? Vocês estão no mundo, não são, mas estão. Agora, irmãos, há uma mudança, e há uma mudança radical da nossa relação com os incrédulos. E a gente precisa entender isso. E a nós é colocada essa responsabilidade: retirai-vos, separai-vos, e eu vos receberei, diz o Senhor. Ele não fala que nós seremos separados, nós temos que tomar a atitude de se separar. Na qualidade de cooperadores com... Nossa responsabilidade. A gente está falando de responsabilidade. A gente fala de testemunho, a gente fala de responsabilidade. Quando a gente fala sobre afetos, a gente fala de responsabilidade. Quando a gente fala sobre jugo, a gente fala sobre responsabilidade. Beleza, irmãos? Bom, eu não sei quantos irmãos vão conseguir guardar de tudo isso, eu sei que é bastante. Mas saibam de uma coisa, irmãos, tudo que nós falamos se resume nisso. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Uma vida, irmãos, sem escândalo, uma vida de testemunho, uma vida livre dos limites das próprias paixões, uma vida sem o jugo desigual, tudo isso é para não receber em vão a graça de Deus. Então a palavra hoje é: não recebais em vão a graça de Deus. Que o Senhor nos ajude, que é com Ele, que sem Ele nada podemos fazer. Que o Senhor nos dê graça sobre graça, para que haja uma construção de um testemunho da graça nas nossas vidas, para que haja, Senhor, a desassociação com os incrédulos, e para que haja o dilatar do nosso coração, para que haja o alargar do nosso coração, a ponto de dizermos como Paulo: em tudo nos recomendamos a vós outros. Que a graça permaneça e seja retida em nossas vidas e não desperdiçada. Em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor o quão grande é a nossa necessidade desta graça do Senhor, atuante, operante nas nossas vidas. Senhor, nós queremos nos abrir ao Senhor de maneira ampla, plena, para que a obra do Senhor seja concretizada nas nossas vidas, para que essa graça ela não se perda, mas ela seja retida, mantida nas nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos a ação do Senhor para que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Reconhecemos que só com o Senhor isso pode ser uma verdade nas nossas vidas. Mas reconhecemos diante do Senhor também nossa responsabilidade e pedimos a Tua misericórdia, o Teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, pedimos que essa palavra ela ganhe um lugar no nosso coração, ela encontre um terreno, um campo fértil no nosso coração. Senhor, gera raízes dessa palavra no nosso coração, para que ela não venha a ser desperdiçada. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra, por esse tempo que temos tido, Senhor, sábado após sábado, para separar, para ouvir, para estudar, para analisar, para averiguar a palavra do Senhor. Nós agradecemos por esta palavra. Nós fazemos isso, Senhor, em nome
de Jesus. Amém.